Pode seguir, Amanda. Eu só ia perguntar se você vai passar os slides hoje de novo antes para a gente ir acompanhando. Esse eu passei ontem, porque ontem eu não terminei esses Ah, tá. É que é slides. a continuação, né? Verdade. Desculpa. Não, tranquilo. Então, esse a gente vai. A gente começou a falar um pouquinho de mecanismos de defesa, mas a gente vai voltar para o começo para pegar o fio da meada e seguir tudo. Beleza? Mais alguma coisa? Não? Vamos lá, então. Vou compartilhar minha tela. Pessoal, a semana vai passando, a gente vai ficando com um delay maior, tá? Então, vão me perdoando, tá? Hoje é quarta-feira, o cansaço já tá batendo, então vão dando um desconto. Vamos lá. Mecanismos de defesa do ego, né? É uma parte fundamental no ego, porque é a forma que esse aparelho psíquico encontra como é que eu posso dizer, de manipular um pouco esse objeto de desejo para que esse desejo ele tente ser satisfeito. Mas como a gente falou ontem, né, o desejo ele nunca é completamente saciado. Então sempre vai ficar alguma coisa lá martelando e aquele desejo, aquela pulsão vai voltar, a necessidade de possuir aquele objeto de prazer vai voltar e aí vai, tá? Ontem, tem alguém que não estava aqui ontem, por algum Eu motivo? não estava, professor. Margarete, né? Isso, não estava. Pronto, Margarete. A aula de ontem já está lá no Classroom, tá? Já está a gravação lá para caso você queira assistir, tá? Tá bom, obrigada, professor. Então, ontem a gente falou de um exemplo que eu não me lembro quem foi que trouxe, do, do cara que passou necessidade, passou fome e ele decide trabalhar de uma forma incansável, né? Patológica quase, para manter um padrão de vida e não voltar para aquela situação de necessidade, né? De passar fome, necessidades básicas. Quem foi que trouxe esse exemplo? Quem trouxe essa questão? Não lembro, não sei se foi. Enfim, alguém falou sobre. E, e aí foi discutido: mas o trabalhar demais não é também um mecanismo de defesa, né, para ele fugir desse medo de passar necessidade novamente, né, mesmo tendo uma vida bastarda, continua trabalhando, continua se esforçando, né, para fugir de algo que era num cenário num cenário bem distante, mas enfim, aonde a gente chegou que na verdade o trabalhar muito não é na busca de fugir, de ter medo de voltar para aquela situação anterior, mas o trabalhar muito é um sintoma. E este sintoma, na verdade, esconde uma falta, né? Então, ele continua sentindo falta, por isso que continua trabalhando e buscando ter posses. Porque se no dia que ele não sentir mais necessidade, não sentir que lhe falta algo, ele não justifica mais ele continuar trabalhando tanto. Então, não justifica mais continuar buscando satisfazer este desejo. Beleza?
Então, vamos começar, deixa eu subir isso aqui. Então, vamos começar a falar necessariamente sobre os mecanismos de defesa, tá? Eu fiquei de ver qual era o texto e eu esqueci. No intervalo eu pesquiso, tá? Aí eu vejo qual é o texto que fala sobre os mecanismos de defesa, porque eu esqueci o título. Então, recalcamento ou repressão? Esse é talvez o mecanismo de defesa que a gente encontra com uma maior frequência. Recalcar é exatamente tornar inconsciente alguns conteúdos, algumas memórias que causam sofrimento. Então, lembrar de algumas coisas causa um sofrimento intrapsíquico tão constante, tão profundo, que o aparelho psíquico prefere recalcar e esconder para não causar este desconforto. Com o processo analítico caminhando, né, é muito comum que pacientes comecem a retomar as memórias. Então, algumas memórias começam a vir de uma forma mais intensa, né? Falei até do exemplo de uma paciente minha, né, que tinha esquecido algumas questões da infância ela não lembrava nada, e de um relacionamento que ela tinha sido agredida pelo namorado, ela também não lembrava. E as lembranças começaram a vir, e foi um período muito complicado, mas essas lembranças só vêm porque o aparelho psíquico entende que aquele sujeito já tem capacidade de lidar com aquele sofrimento. Porque se ele não tivesse essa capacidade, continuaria esse conteúdo recalcado. Não tem diferença, tá, Gabriela? Recalque como destino da punção e como mecanismo de defesa, não tem diferença, tá? Mas, assim, vale ressaltar que mesmo recalcando, né, essa punção, esse desejo, essa necessidade, essa falta, ela vai continuar tendo visitações, tá? O fato de estar recalcado não quer dizer que a pessoa não tenha necessidade de suprir algumas coisas que ela havia recalcado, tá? Recalcar não é simplesmente jogar no mar do esquecimento e deixar por lá, não. Fica sendo revisitado. Sabe, o inconsciente continua lá martelando. Beleza? Porque o movimento é sempre desses conteúdos inconscientes tornar-se conscientes. Então, sempre tem este caminho, sempre tem uma pulsão querendo tornar conteúdos inconscientes. Então, mesmo que eles estejam recalcados, eles ainda insistem em tornar-se conscientes. Isso mesmo, Ana, ó, é o caso mais emblemático, né, de Freud. Tem alguns que dizem até que ele colocou o nome da filha de Ana por conta dela. Isso, né? Ela recalca essa paixão pelo cunhado, exatamente isso. E, se não me falha a memória, ela fica com problemas motores, né? Eu acho que ela tinha dores nos membros, não conseguia levantar braço, alguma coisa assim. Faz um tempo que eu li o caso da Ana O e, de fato. Alguém? Margarete, quer falar? Sim, ela fica, se não me falha a memória, assim, como se fosse adormecida, né, com os membros adormecidos. Sim, Talvez uma forma de neurose histérica. Esse exatamente. recalque não vem depois como sintomas, professor? Como não entendi a pergunta? Esse recalque não pode vir depois como sintoma? Não, o recalque é a forma de inibir a pulsão. O sintoma é a perca do movimento, Sim. certo? Então,
Sintoma é o fenômeno, né? Lembrando que, como a gente conversou, acho que no primeiro dia, para a psicanálise não existe doença, o que existe é o sintoma. Então, este sintoma, que é o fenômeno, que é aquilo que aparece, existe uma pulsão, existe um recalcamento, existe um afeto reprimido, existe algum conteúdo inconsciente que, por algum motivo, não está fluindo, não está tornando-se consciente, tem alguma coisa ali que está sustentando este sintoma. Então, o caminho investigativo da psicanálise é justamente pegar do sintoma e voltar, e não ir inconsciente para sintoma. É o contrário, tá? Obrigada. Mas quando o conteúdo volta à consciência, muitas vezes vem em formas de sintoma. Tá? Qual é o exemplo que eu dou? Né? Lá, quando que eu atendo os adolescentes Não, Tereza, não, vou brincar com a bolinha, não. E o que que acontece? Sabe aquele slime, aquele negócio nojento que a criançada gosta? Imagina que aquilo ali é o afeto, é a pulsão, tá? Aí quando você pega o slime que você quer comprimir, quer reprimir, né, quer recalcar, então ele sempre vai escapar entre teus dedos. E esse escapar é justamente o escapar para uma crise de ansiedade, escapar para uma depressão, escapar para uma dor no corpo, escapar para uma gastrite, para uma fibromialgia, para uma enxaqueca, entendeu? Então, esse afeto reprimido, né, tentar reprimir este afeto, porque na verdade não se reprime, né? Então, reprimir isso é saber que ele vai responder em outros lugares, né? Então, neste caso, quando volta a consciência, quando essa pulsão, quando esse desejo, ele é verbalizado e ele é reconhecido, na verdade, o sintoma tende a acabar e a ou diminuir, certo? E não o contrário. Pronto. Zayn perguntou por que na psicanálise não se fala em doença? Não entendi. Porque a base do sujeito é o aparelho psíquico, são aquelas estruturas clínicas que a gente vai ver na sexta-feira. Neurose, psicose e perversão. Que são estruturas, são modos de funcionar. Então, o neurótico funciona de um jeito, o psicótico funciona de outro e o perverso de outro. Modos de funcionar. Eu não tenho como dizer que o psicótico, por funcionar diferente, por este aparelho psíquico funcionar diferente, ter uma estrutura diferente, ela seja adoecida, porque ele só funciona diferente. Por isso que para a psicanálise não existe doença, o que existe é o sintoma. O que é o sintoma? É aquilo que aparece por conta de alguma punção, alguma tensão intrapsíquica. Então, aquilo que aparece é o sintoma. Ah, Diego, mas, por exemplo, esquizofrenia é um tipo de psicose. Então, quer dizer que a esquizofrenia não é doença, né? O que eu estou querendo dizer é que a esquizofrenia é um sintoma da psicose. Mas a psicose não é doença, porque é a forma que aquele sujeito encontrou de funcionar e de lidar com essa lei, com essa imposição. Culturalmente, tratamos a psicose enquanto doença por conta que existe uma cultura daquela medicina tradicional, que o cara está doente, toma um remedinho, enfim. Né? Porque existe um CID, porque existe um DSM, mas para a psicanálise, o que é tido como doença, na verdade, é o sintoma. Beleza? Ficou claro para todo mundo? Porque, de fato, é um pensar diferente, tá?
Porque se a gente for botar na balança, né? Poxa, o que é doença? O que é adoecimento? O que é normalidade? Né? O que é ser normal? Então, se a gente for botar na peneira, e talvez a peneira nem precisa ser tão fina assim, não passa ninguém. Porque, da mesma forma que a esquizofrenia é um sintoma psicótico, a ansiedade pode ser, é um sintoma neurótico. A histeria é um sintoma neurótico. Né? Então, isso, exatamente isso. Assim como o psicótico encontra uma maneira, o neurótico vai encontrar a maneira dele. O perverso vai encontrar a maneira dele. E por isso que não existe o conceito de adoecer, né, de doença para a psicanálise. E tudo isso, na verdade, é sintoma, porque são sustentados por conteúdos inconscientes, né? Essa tensão intrapsíquica, essa punção, essa tensão, né? Esse movimento é o que sustenta o sintoma. Beleza até aqui? Podemos seguir adiante? Obrigada, professor. Então, vamos lá. Tereza? Então, vamos lá. Negação. É uma das defesas mais arcaicas, né? A gente percebe esse mecanismo de defesa muito claramente, muito explícito em crianças muito pequenas. Ah, quem foi que quebrou isso? Ah, não sei, só sei que não fui eu. Ou, foi o fulano, né? Então, é uma das formas mais primitivas, talvez um dos primeiros mecanismos de defesa que este aparelho psíquico ele elabora e ele começa a utilizar-se, tá? Esse mecanismo consiste em negar extensivamente a realidade exterior como proposta, a substitui pela criação de uma outra realidade ficcional. É uma defesa manifestada em subjetividades psicóticas. Foi bastante abordada por outros autores, Lacan, por exemplo, que denominou essa defesa como foraclusão, tá? Essa negação, né? Então, negar a existência de algo. Pegando lá o exemplo, né, do querer pegar a cunhada. Não, tá doida, é a mulher do meu irmão, não quero nada. Ela quer dor de cabeça para mim, enfim, né? Mas, na verdade, quer, né? Então, a negação é um mecanismo de defesa. Calma aí. Calma aí, que eu pulei alguma coisa aqui. Ops. Mesmo tendo... Gabriela perguntou, no caso da esquizofrenia, mesmo tendo bases biológicas, seria por isso que ela se manifesta no início da adolescência? Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim, porque esse início da adolescência, sabe, é puberdade, então pega toda essa questão aí, né, chegando nessa fase genital, né, do desenvolvimento, acredito que sim. Porque, de fato, a esquizofrenia tem questões biológicas, tem uma carga genética aí, a gente não pode negar isso, mas também é muito, muito intrapsíquico, né? Assim como o psicótico encontra essa maneira de funcionar, a neural também, certo. A negação tem a ver com fetichismo? Só se o cara for, né, ter os fetiches dele e negar a existência desses fetiches.
Se não, eu não vejo nenhuma relação direta. Mas, Gabriela, se você quiser abrir o microfone para esclarecer mais, porque eu não vejo de fato nenhuma ligação direta. Porque é você negar o desejo, sabe? Vamos pensar em desejos. Então, você nega esse desejo. Você nega a busca pela satisfação desse desejo. O fetichismo me parece mais algo de cunho fantasioso do que necessariamente negar um fato, negar um desejo. Enfim. Mas era mais ou menos isso, Gabriela? Pronto. Só achei que tem porque no fetichismo a pessoa não coloca outro objeto na frente de algo. Ai, piscou aqui. Vamos lá. Só achei que tem porque no fetichismo a pessoa não coloca outro objeto na frente de algo como algo para negar. Não estou entendendo, Gabriela, de verdade. Se você puder, de fato, abrir o microfone e a gente tentar entender melhor, eu acho que é mais assertivo. Sim, Laura, negar que está viciado em alguma substância, sim, né? O negar que compra compulsivamente, né? E aí vai. Negar um desejo. Professor, Oi. posso fazer uma pergunta? Sim, por favor. Assim, por exemplo, uma pessoa querida vem a falecer e essa outra pessoa, por exemplo, a mãe falece. E a outra pessoa, o filho, faz tudo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Vai à festa, vai ao cinema, pega a namorada, vai jantar fora. Seria uma forma de negação, Sim, não aceitação da realidade? isso. É uma forma de negação. Indiretamente, né, professor? Mesmo que essa pessoa não fale, mas ela apresenta em atitudes. Sim, sim. É por isso que aqui no slide fala que é uma defesa manifestada em subjetividades psicóticas, porque a psicose ela é caracterizada por você criar um mundo paralelo, criar uma outra realidade, né? Então, quando eu nego o fato da morte dessa minha mãe como forma de livrar-me do sofrimento e mantenho a minha rotina normal, eu estou, de alguma forma, fantasiando sobre essa realidade. Entendeu? Obrigada, professor. Pronto, vamos lá, Gabriela. O fetichismo tem essa vinculação com a fantasia, né? Porque eu entendo o fetichismo como criar uma outra realidade fantasiosa e esta outra realidade me satisfaz, me dá, satisfaz desejos, né? Me causa prazer e satisfação. Ponto. Isso eu entendo como fetichismo, tá? Agora que eu entendi o que você perguntou. Se o fetichismo não é uma forma de negar a realidade, logo seria um mecanismo de defesa. É mais ou menos isso? Certo. Então acho que é esse o caminho, tá? Então, se for constante, né? Se for porque qual o problema qual a grande questão dos mecanismos de defesa? É a frequência, né? É a constância.
Então, geralmente o fetichismo está relacionado a questões de cunho sexual. Se sempre precisa de um elemento fantasioso para que aquele sujeito sinta prazer sexual, então eu entendo que sim, é um mecanismo de defesa. Mas se é uma questão pontual e trabalhar esta fantasia não atrapalha em, por exemplo, ter relações sexuais em épocas, né, sei lá, o papai e mamãe, aquele negócio todo comum, normal que todo mundo faz. Então, eu não vejo isso enquanto mecanismo de defesa, eu já vejo mais como uma questão de fantasia mesmo, de sustentar uma fantasia, e não necessariamente de negar-se à realidade. Alguém discorda? Alguém concorda? Gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Teria alguma ligação com a fase do Édipo, edípica? Algum acontecimento lá atrás? Assim, se a gente for cascaviar, sempre a gente vai chegar no Édipo, né? Então, se for botar na balança, sempre chega no Édipo. Então, sim. Assim, também a pessoa que não chega ao orgasmo, ou chega assim, por exemplo, eu só consigo gozar se eu estiver ouvindo uma orquestra sinfônica. Deve ser um tédio, né? Isso também. Mas assim, eu acredito que sim, tá? Então, existe alguns elementos aí que sustentam essa necessidade de estar ouvindo a orquestra sinfônica para poder gozar, né? Então, existe... Na verdade, o ouvir, ou a necessidade, eu entendo que o ouvir a orquestra sinfônica, a necessidade de ouvir a orquestra sinfônica, na verdade, seja um sintoma, e não o mecanismo de defesa. Porque vamos imaginar que, se é mecanismo de defesa, ele tem que me defender de alguma coisa. E essa defesa é me defendendo do sofrimento. Ele é Porque, ligado à música, né? Aquele momento prazeroso da música. sei lá, pode ser sei lá, a primeira experiência sexual tenha sido muito dolorosa e a pessoa, a música relaxa para evitar essa dor, esse sofrimento, sei lá, sabe? Então, pode ser milhares de coisas. A gente poderia ficar aqui em devaneios eternos, né? Mas acho que a ideia principal do mecanismo de defesa é exatamente isso. Me defende, me protege do sofrimento, me livra deste sofrimento. O ego, né? Isso. O ego quer defender, Obrigada. quer proteger do sofrimento, quer livrar desse sofrimento. Obrigada. Oi? Obrigada. A Zaine colocou, né, que, de fato, esse processo de negação se vê muito em processo de hospitalização, demais, principalmente em pacientes oncológicos e seus familiares. Então, é muito frequente se negar a realidade do caso. Beleza? Vamos seguindo adiante. Renegação, denegação e recusa. Aqui, são os mesmos termos, são termos diferentes para o mesmo mecanismo de defesa, tá? É uma forma de negação, só que menos agressiva, que é a foraclusão psicótica, né? Que é essa negação psicótica fantasiosa. Na renegação, o rompimento com a realidade ocorre de maneira parcial, ou seja, acomete apenas parte da estrutura do ego. É uma defesa tipicamente encontrada em subjetividades perversas, não qual a... Não.
a qual não há, certo? Qual não há uma negação do conhecimento da verdade. Contudo, no fundo, o perverso sabe que essa verdade existe. Difere da negação absoluta, que é o ponto anterior, que é a questão da negação psicótica, tá? Então, aqui eu reconheço uma realidade, mas eu nego parte deste conteúdo. Então, eu me livro. Então, se torna mais perverso, porque o perverso ele tem essa característica do reconhecer a lei, porém negar parte dela e ter uma atitude quase que de intransigência, né, desta lei. Por isso que no caso da renegação é essa negação, porém parcial, porque eu reconheço a realidade, mas eu nego parte dela, a parte que me causa sofrimento. Regressão. Vamos lá, dá um exemplo aqui da renegação. Deixa eu pensar aqui. Vamos pegar o exemplo que eu falei da Zaine, que ela comentou do processo de hospitalização, que existe muita negação, né? Vamos pegar um paciente oncológico que foi diagnosticado com, sei lá, osteossarcoma, que é algo que geralmente aparece como metástase e é super debilitante, que tem uma taxa de mortalidade altíssima. Osteossarcoma é o câncer nos ossos, tá? Só que aí esse paciente, ele não nega o fato de estar doente e de precisar se tratar, mas talvez negue a morte iminente. Entendeu? Então, ele não nega, ele reconhece que está doente, ele reconhece que está debilitado, mas ele não reconhece que essa morte está próxima. Né? Então, ele distorce parte dessa situação, disso que causa sofrimento. Só um instante, porque a Teresa está fazendo muito barulho aqui. Pronto. Beleza, Emily? Eu acho que é mais ou menos isso, tá? Vamos lá. Regressão. Essa defesa se manifesta quando o ego consciente não é capaz de manter o controle de uma situação que lhe ofereceu uma ameaça à integridade. Desse modo, surge uma regressão aos chamados pontos de fixação, determinados estágios definidos pelas fases de desenvolvimento psicossexual, fazendo com que o sujeito remeta a um funcionamento primitivo infantil de acordo com o seu ponto de referência. Vamos lá. Eu comecei a atender, hoje eu tive a primeira sessão com ele, né? Eu já tinha tido sessão com os familiares. Hoje eu comecei a atender uma criança, adolescentezinho, pré-adolescente, se é que existe essa fase, enfim, um garotinho de 12 anos, que ele não faz cocô no vaso. Essa é a queixa. Ele faz na roupa, ele faz no chão, ele faz em qualquer lugar, menos no vaso. Então, é um exemplo dessa regressão. Então, ele regrediu a fase anal por conta de alguma situação que lhe ofereceu ameaça, que ele se sentiu ameaçado. Né? Qual o trabalho, no caso deste rapaz? Descobrir que
situação foi essa. E tornar claro para ele, e tornar consciente para ele que é algo que não oferece, talvez, essa ameaça toda, né? Então, ele é um menino super inteligente, muito, muito inteligente. Hoje ele estava falando sobre o quê, meu Deus do céu, que eu me surpreendo. Não me lembro sobre o conteúdo que ele trouxe, sabe? Ele já chegou falando assim, Diego, você sabia que ele disse que não fica embaixo de coqueiro, porque é muito mais perigoso ele morrer com um coco caindo na cabeça do que... Qual é o outro parâmetro? Eu acho que ele... Vixe, eu não esqueci o outro. Era o coco e tinha uma outra coisa que não tinha nada a ver, sabe? Aí, eu não sei se era de raio, uma coisa assim, não lembro. Eu também não sei qual foi a fonte que ele, né? Se tinha alguém contabilizando os atestados de óbito que foi por conta de um coco na cabeça, não sei. Mas ele chegou com essa informação. Aí eu disse, mas você anda de carro. Aí ele, não, mas carro é seguro. Eu disse, mas morre muito mais gente com acidente de carro do que com um coco caindo na cabeça. Aí ele ficou naquela, né? Deu uma desconversada e mudou de assunto. Mas, assim, ele tem esse comportamento, ele fala disso com uma naturalidade, que ele não faz cocô no vaso, que ele não consegue, mas ele também não consegue explicar ou falar o porquê, mas ele fica nervoso, ele chora, e, enfim, não, é um transtorno para a família. Então, é um exemplo desta regressão, tá? Minha professora dava como exemplo crianças que ganham um irmãozinho, daí algumas acabam fazendo xixi na cama ou regredindo a outras formas. Isso mesmo, né? Porque entende que aquele bebê tá atraindo a atenção, então tenta se identificar esse bebê e regride a fases do desenvolvimento, fases infantis anteriores. Fazer xixi na cama é talvez uma das mais clássicas. Beleza? Conversão orgânica. Nessa defesa, os conflitos psíquicos provenientes de algum impedimento, realização do desejo ou um trauma advindo das experiências ou fantasias afetivamente aflitivas buscam na soma a possibilidade de descarga dessa função reprimida. Neste contexto, o sintoma físico apresenta uma correspondente simbólico associado ao fato traumático, de origem sexual. Somatizar significa expressão física de aflições da vida psíquica. Então, a conversão orgânica é a somatização, tá? Então, é o adoecimento do corpo por conta de afetos reprimidos, né? Contar o caso de uma paciente minha. Eu sempre conto essa situação porque eu acho super emblemático. Já acompanho ela há 1 ano e meio, mais ou menos, então ela já faz... Sim, é exatamente a mesma coisa, tá, Gabriela? Histeria de conversão, né? É a mesma coisa. Então, esta paciente, eu já acompanho ela há 1 ano e meio, mais ou menos, ela faz análise comigo há mais ou menos esse tempo. Extremamente ansiosa, né, com vários sintomas de conversão orgânica, de histeria de conversão, enfim, são sinônimos, tá, Gabriela? Não, Tereza, não.
E a clínica que eu atendo é uma clínica multiprofissional. Então, na mesma clínica tem fisioterapia, nutrição e odonto, no mesmo espaço físico. E ela foi para passar para levar, ou melhor, acho que ela e o filho iriam passar no dentista. E eu fui na recepção, cumprimentei ela, eu passei lá na recepção, ela estava, cumprimentei ela e tal. Isso a gente tinha a gente tinha acabado de voltar da pandemia, então a gente ainda estava se organizando como é que iria funcionar esses atendimentos presenciais, enfim. E ela trabalha numa empresa de transporte escolar, então que foi extremamente afetado com a pandemia e com a paralisação das aulas presenciais. Neste dia específico, fatídico, né? Ela recebeu informação de última hora que a empresa iria fazer uma reunião com todo mundo por videoconferência, porque tinha um comunicado para fazer. E neste dia, nesta videoconferência, ela estava na recepção, né? O filho dela passou no dentista e ela não foi porque ela estava participando da reunião. A empresa comunicou que todo mundo seria desligado. E ela não se permitiu sentir a dor, o afeto, sabe, a angústia de ter perdido o emprego, porque ela estava com uma série de planos. Esse 2020 era um ano que ela estava com vários planos, ia trocar de carro, ia colocar o filho numa escola melhor, sabe? Tinha algumas coisas assim que o emprego dela iria facilitar algumas coisas desse tipo. Beleza, essa foi a situação. Se passou o tempo, né, a gente foi tendo nossas sessões e tudo, mais ou menos um mês e pouquinho depois, ela também faz fisioterapia, ela também faz acupuntura no mesmo lugar, então ela faz acupuntura, passa no dentista e fez terapia comigo, fez análise comigo. Então, aí ela comentou que ela estava com dor, estava apresentando dor no maxilar, aquele ATM, né? E eram dores terríveis que ela mal conseguia dormir. Então, já tinha ido no dentista, a fisioterapeuta já tinha ensinado exercícios para fortalecer esta musculatura e ela já ia fazer aquela tipo placa, né, para você dormir mastigando, para aliviar a tensão e o estresse. Aí ela foi, um mês e tanto, ela falou para mim dessa dor. Aí já acendeu a anteninha, né? Porque eu tinha visto ela na recepção, ela tinha me contado que tinha perdido o emprego, que aquela reunião naquele dia tinha sido para falar isso. Aí eu fui ligando os pontos. Aí eu fui disse para ela: você chorou? Você se permitiu chorar? Se permitiu viver o luto da perda do emprego? Ela: não, eu fiquei chateada, mas passou, era só isso mesmo. Eu disse: pois não é só isso. Você está com muito afeto reprimido e esse afeto tá respondendo nessa sua dor no maxilar. Aí eu disse para ela: você acha que essa dor nasceu do nada? O fato de você estar na recepção para passar no dentista, não ter conseguido ser atendida por conta da reunião, e essa dor surgir a partir desta consulta não executada, desse afeto reprimido, dessa notícia frustrante que causou muito sofrimento, eu disse: isso não é à toa. Aí nisso ela já começou a chorar, né? Aí disse que ela tinha ficado de fato muito triste, porque como é que ela ia trocar de carro, e ela não queria parecer egoísta, né? Porque tinham famílias com muito mais problema financeiro do que ela,
e ela só queria trocar de carro, e tinha gente que não ia ter o que comer, sabe? Aquele negócio bem neurótico. Aí, depois que ela falou, botou para fora na análise e tal, aí eu disse para ela, eu disse, olha, essa dor vai aliviar. Olhe lá se ela não passar. Hoje à noite você vai dormir melhor, amanhã vai ser melhor do que hoje. Aí, 2, 3 dias depois, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela já não estava mais sentindo dor nenhuma. Então, esse processo, ele tinha, melhor, o vivenciar este afeto aliviou o sintoma, né? E hoje em dia, esta dor, ela vez ou outra volta quando ela percebe que ela está com muita coisa guardada, muita coisa acumulada. Então, a dor já vem logo aqui. Então, virou uma espécie de sinal. Então, ela já percebe. Quando ela está sentindo dor no maxilar, ela, opa, tenho que botar alguma coisa para fora aqui. E é legal. E dá muito certo. E ela entendeu o corpo dela dessa forma. A Carla coloca aqui no chat. Meu neto de 7 anos, devido à separação dos pais, regrediu e voltou a fazer chique-chique ou pôr na cueca. É isso mesmo. Essa regressão, né? Então, ele volta para fases anteriores do desenvolvimento psicossexual. Ai, meu Deus do céu, cansaço, gente. Hoje está difícil. Sim, gastrite é um processo psicossomático, né? Existe a gastrite nervosa, que não existe bactéria, não existe não existe um ferimento, não existe nada nessa realidade. Então, sim, a gastrite ela é bem emocional, ela é bem de conversão orgânica mesmo. Beleza? Projeção. É um dos mecanismos mais comumente encontrados. Consiste em transferir tudo aquilo que, por meio dos conflitos internos, não é aceitável pelo ego. Desse modo, as funções são projetadas para o exterior, atribuindo essas características intoleráveis a outros objetos, pessoas ou coisas. Não é muito incomum a gente receber para análise as pessoas e elas falarem, mas fulano é intolerante, fulano é preconceituoso, sabe aí? E mete o pau nos outros, né? Todo mundo é terrível, todo mundo é desgraçado, enfim. Só que, na verdade, é ele que é. Né? Eu costumo dizer, essa talvez seja uma grande característica do ciúme. O ciúme é um exemplo claro de projeção. Porque pode ir atrás, aquele caboclo ou aquela moça que é ciumento, que é extremamente ciumento, trai. Porque ele projeta no outro algo que é dele. Então, esta traição que ele comete, ele projeta no outro e diz que o outro é culpado, que o outro é que faz, né? E ele não. E a insegurança, Vanessa? Sim, claro, existe um aspecto de insegurança, sim, mas também existe muito dessa projeção, tá? Os relatos que eu ouço de mulheres vítimas de relacionamentos abusivos, isso é muito claro, né? Então, o cara projeta nela uma atitude que é dele.
um comportamento que é dele. E ela é a que trai, é a que olha torto pro cara na rua e aquele negócio todo. Né? Então, mas na verdade é um comportamento dele, é uma atitude dele que ele projeta nela. E isso a torna insegura, tá? Isso a torna insegura porque, por mais que ela tente mudar o comportamento, nunca vai satisfazer, porque isso é um conteúdo dele e não dela. Então, isso vai alimentando uma insegurança nela, porque nada que ela fizer, nenhuma atitude que ela tiver vai ser suficiente. Então, ela se sente incapaz, se sente inútil, se sente diminuída, e aí vai. Beleza? Pessoal, são 8 horas agora. Vamos fazer um intervalinho agora, porque tá me batendo um sono, tá me batendo uma dor de cabeça, e tá me dando uma leseira. Preciso ir ali tomar um cafezinho. Professor? Oi. Pode falar. Oi, professor. Oi, tudo bem? Oi, pode falar, Roseli. 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 Enfim, acho que a Roseli, não sei o que aconteceu com a Roseli. Então, minha pergunta era mais sobre a insegurança que leva ao ciúme. Mas, assim, vamos entender essa insegurança. Porque a pessoa ela é insegura quando ela se acha incapaz de algo. Né? O que sustenta a insegurança é esse sentimento de incapacidade. Senão, essa insegurança ela não tem morada. Então, que sentimento de incapacidade é esse? O que causa, o que sustenta essa insegurança? É incapaz de manter um relacionamento saudável, ou manter uma constância de emoções, enfim. Que incapacidade é essa? Que visão de si mesmo de incapacidade é essa? Então, é uma sensação de incapacidade de satisfazer o outro, né? Então, ou de se satisfazer. Claro, quando eu trago esse exemplo do ciúme, eu não estou generalizando, tá? Que não existe receita de bolo quando a gente fala de gente. Então, sim, em muitos casos, né, o ciúme é um exemplo de projeção, mas não quer dizer que em todos seja, tá? Mas eu vou pegar agora e eu trago. Eu tenho um que é uma Xerox. Ele é uma coleção de 3 volumes. Eu vou pegar ali e trago para vocês, tá? É uma espécie de manual de como você ler Freud. Tipo a CLT comentada, sabe? Tem a CLT e tem os comentários. O título da coleção é Ler Freud, mas ele tem um autor direitinho, aí eu trago e fala muito legal da biografia, fala de todos os textos, de todas as publicações, e é meio que um manual mesmo de como você lê a obra de Freud. E eu pego ali e trago. Então, pessoal, 8h03, 8h15, 8h20, mais ou menos a gente volta, porque eu ainda tenho que fazer café, porque senão eu vou dormir aqui em cima desse computador. Beleza? Então, já a gente volta, tá?